Boa noite, Cláudio. Já tá por aí, Cláudio. Claudiane. EcoSurf oficial já tá por aí, ó. Será que já é tu aí na área, Malava? Querido. Bem-vindo, galera. Estamos chegando na área aqui, vamos ver como é que tá essa luz. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá aí, Cláudio. Vamos ver aqui. Ó, só a luz aí do ring light. Agora eu vou acender aqui a luz de cima ali. Sempre contando aí com o apoio da galera, ó. Desliguei. Aí. Já tá por aí uma lavolta, já vamos iniciar então, né, galera? Ei, coisa boa. Aloha! Ale! Fala, professor. Aloha, Tom, boa noite. Boa noite, querido. Tudo bem? Tudo na Santa Paz, graças a Deus, e contigo? Rapaz do céu, chegou a secar a boca do moleque aqui, ó. Fala isso não. Que satisfação, meu irmão. Poxa, vem cá, hein? Me diz uma coisa, já pra gente quebrar o gelo. Não deu problema aí com a patroa, hein? O horário? Não, pô. Não, dia dos namorados? Não, tá tudo tranquilo, tá? Daqui a pouco, 10 horas é o melhor horário pro Dia dos Namorados. E Ah, coisa boa. aproveitando, mandar um beijo pra minha eterna namorada, Patrícia, uma conterrânea de vocês, ela também é gaúcha, ela é de Porto Alegre, então pra mim é uma honra estar participando de uma live conectada com o Rio Grande do Sul. Poxa, que bacana, João. Estendo então, né, as tuas palavras também para minha esposa, que também a gente sabe que faz essa função aí de parceria, de ficar com o moleque na hora que a gente precisa dialogar em prol da causa, né, João? Claro, E estendemos também a todos os nossos espectadores, pessoal que vai entrar agora aí para nos acompanhar, e todas as famílias, os casais que nesse momento vivem um momento apaixonado. Um beijo para todo mundo, né, João? Beijão aí, geral. porra, João, querido, hoje vai ser bacana, é um papo de surfista para surfista. Conexão em BR, Rio Grande do Sul e Itanhaém, São Paulo. Itanhaém. Pronunciei certo, João? Itanhaém, Pronunciei é isso certo? aí mesmo. Itanhaém, Itanhaém. certinho. Ah, que legal. Cara, assim, ó, antes de mais nada, te agradecer do fundo do coração mesmo, né? A família Ecoimbé aí, todos os ambientalistas, toda a família de ambientalistas, preservacionistas, ativistas, voluntários, apaixonados da natureza aqui do município. Em nome deles, te agradeço Poxa, pela tua presença, tua participação. Eu comentei com todo mundo, eu te mandei uma mensagem e tu logo de cara já mandou um áudio de volta, com aquela tranquilidade na voz, passando uma paz e de pronto emprego já se colocando à disposição para esse diálogo hoje, para a gente entender um pouquinho da EcoSurf. Então, muito obrigado, tá, mestre? pô, eu que agradeço de sempre, né, o convite. Pô, tudo que vocês estão fazendo aí, o Cláudio tá sempre me relatando. E, meu, acho que a gente tem que sempre fortalecer esses laços, deixar essa corrente bem forte, para que a gente possa estar unidos pela causa. Boa, boa, comandante. Verdade. Na sequência, eu vou falar um pouquinho dessa nossa parceria, até para o pessoal, na sequência, entender também. A parceria que já tem fortíssima da EcoSurf com a Ecoimbé, essa família grandiosa, né, João, que vai se formando em prol da causa, como tu falou. E quero agradecer aí todo mundo que está entrando agora, está disponibilizando esse tempinho conosco. E hoje a gente está recebendo o João Malavolta, o que faz a internet, esse momento ímpar de conexão mundial, né, João? Quando a gente ia imaginar que eu ia poder ter esse contato contigo, a gente poderia ter esse papo, essa prosa ambiental hoje, se não fosse a internet, né, mestre?
Com certeza, ela Impressionante. aproxima demais, ela conecta as pessoas, as ideias, né? Eu acho que por trás de cada arroba, né, é uma pessoa que está ali. Então acho que é importante a gente transformar essas arrobas em rostinhos, em carinhas, a gente trazer de fato quem é que está hoje, né, trazendo conteúdos para a internet. E por conta, eu acho que dessa pandemia, do isolamento, a gente antecipou provavelmente mais de uma década dessa ultra conectividade que a gente está conseguindo ter hoje. Então, as pessoas estão com uma familiaridade muito grande em estar utilizando dessas plataformas de transmissão de lives, essas plataformas de webinários, enfim. Então, isso daí eu acho que é muito importante para a gente manter a nossa mensagem, para a gente poder, né, ter essa rede virtual ao nosso favor, para poder de fato manter a chama acesa, tão necessária dessa discussão ambiental, uma vez que essa pandemia é reflexo, né, do comportamento das sociedades humanas frente ao planeta, e agora a gente está tendo que aprender a lidar com isso. Verdade, João. De repente, era o ponto crucial, era o que faltava mesmo para a gente se conectar, como tu falou, e a gente conseguir fortalecer mais a causa. Bom, o João, pessoal, um surfista, né? Surfistão de Itanhaém e jornalista também. Acredito que jornalista de formação não, né, João? Acredito que o jornalista aquele de aguerrimento, não? De formação Não, eu fui também? para a universidade, foi minha primeira graduação É? em comunicação social, fui fazer jornalismo, me formei em 2006, cara, já são 14 anos aí, mas nunca me vi como um jornalista de redação, né? Um jornalista focado nesse trabalho aí, no hard work da notícia, né? Eu sempre gostei muito mais de me reconhecer como um cara da comunicação, e uma comunicação voltada para as questões ambientais. Então, desde a época da graduação, né, da faculdade de jornalismo, eu sempre fui um cara que levava para dentro da universidade a questão ambiental. Então, tudo que eu tinha que fazer, jornal laboratório, aula de fotografia, eu sempre trazia o componente ambiental, e até os professores brincavam comigo, pô, só vai aprender a falar disso. Eu falei, mas é isso que eu quero mesmo, né? Então, eu peguei, né, cara, obviamente o jornalista a gente até comenta, você tem ali editorias, jornalistas que trabalham em editorias específicas, ciência, né, meio ambiente, comportamento, economia, política, enfim. Mas basicamente a gente aprende a falar de tudo um pouco, né? Então a gente diz que é uma piscina, né, de 10 metros de largura e 1 de profundidade. Então, aquele jornalista que ele cobre tudo, ele sabe nada de muitas coisas. Mas obviamente que hoje, com o advento, né, da facilidade de buscar conteúdo, pesquisa, de se conectar, a gente aprofunda muito mais na hora de construir um bom texto sobre qualquer assunto. Mas eu, em especial, sempre gostei de tratar a questão ambiental, de fazer essa conexão do esporte com o meio ambiente. Então, sempre que eu trabalhei, né, com o jornalismo, foi tentando trazer, né, esse tipo de visão público, mas nunca me considerei um jornalista de redação, aquele cara ali da matéria, aquele cara que tem que estar saca produzindo ali, mas fiz jornalismo, cara. Foi uma baita escola, eu recomendo essa faculdade. Poxa, que legal, João. Eu até preciso te dizer. Vamos mandar um abraço e vamos aproveitar e mandar um abração para o Jairo Lumer, que você entrou aí. Né? Um abraço Aê, para todo mundo que está entrando, Jairão. mas especial aí para o Jairão também, nosso guerreiro da Não, prancha ecológica, referência, né? Eco Garopaba. referência. Um beijo é para ele, Inspirador. para Carol, né? Oh, que glória. Obrigado, Jairão, pela presença, meu mestre. Uh, João, muito legal a tua história aí com o jornalismo. E eu queria, antes da gente iniciar, propriamente dito, assim, na nossa caminhada aí, da nossa prosa ambiental da live, tem uns aspectos legais que a gente foi adotando. Eu estou acompanhando inúmeras lives e a gente vai evoluindo um pouquinho. Então tem uma coisa legal assim, ó. Quando alguém comentar aí, tu quiseres interagir com a pessoa diretamente, à vontade, tá bom? Show de bola. Para a gente iniciar, eu sempre pergunto, eu sempre faço uma pergunta muito interessante, eu acredito que é pertinente, assim, para a gente entender um pouquinho a tua espiritualidade antes disso, entende? Antes da EcoSurf acontecer,
O João Malavolta, qual foi a influência, da onde veio a tua paixão pelo meio ambiente, pela natureza, João? Quando tu viu que tu era um mensageiro mesmo, que estava aqui para fazer a diferença e na questão ambiental, que essa era a tua missão, essa tua influência veio de família, veio de um amigo? Lembrando que hoje a gente está na 10ª live, tu é a nossa camisa 10 aí, hein? Oh. E todas as lives, João, cada convidado falou de uma forma diferente, muito legal, cada um com sua história, né, sua digital. Então, queria saber de ti hoje, assim, até para os nossos convidados saber também como que surgiu essa paixão no João, qual foi a influência inicial? Cara, pra mim, assim, eu agradeço, né, a 10ª live, espero poder, camisa 10, dar aí uma assistência pro gol. E comigo foi o seguinte, cara, eu desde muito cedo, meu pai e minha mãe sempre, né, tiveram um sítio, sempre foram muito pra praia, então eu me lembro, assim, né, as primeiras memórias já de ter contato com mato, contato com a areia da praia, com a água do mar. Então, acho que isso daí foi algo que me despertou, né? Meu pai sempre me levou para pescar, então fazia aquelas trip, né, para ir pescar, rancho de pesca, pô, ficava na chácara, ainda era luz de lampião, banho a gás, né, para esquentar a água, fogão a lenha, água de poço que tinha que ficar bombeando uma manivela para encher a caixa d'água, né? Então eu e minha irmã, mandar um beijo para minha irmã, que eu vi que ela entrou aqui, então a gente foi criado, né, por vezes. Inclusive, a chácara chamava Rancho Daniela, que é o nome dela. Então, desde muito cedo, eu tive esse contato com a natureza, de andar no mato. Meu pai já, pô, com faca na cinta, foice na mão, abrindo picada para ir, né, achar a beira de rio para pescar. Então, isso daí foi uma relação. E na praia também. Então, sempre, minha mãe, principalmente, sempre gostou muito de praia. Então, da gente pegar, ela sempre tá com a gente na praia, sempre tá levando a gente para curtir a praia. Né? E aí foi dali que veio esse despertar, né, cara? E eu moro num lugar que eu me sinto um privilegiado, é uma cidade, né, que tem quase 500 anos, é uma cidade de 1532, Itanhaém. É a segunda cidade mais antiga do Brasil. Eu sempre brinco, né, que existem cidades e povoados. Então o Brasil, quando foi invadido, começou pelo Nordeste, né, pela Costa do Descobrimento ali na Bahia. E aí depois eles vieram descendo, mas a estrutura de cidade, de fato, tinha que ter casa de câmara e cadeia, pelourinho e uma erminda ali, né, uma igreja, etc. Isso daí caracterizava a cidade. Aí teve São Vicente, que foi a primeira, uma cidade que está a 60 quilômetros ao norte de Itanhaém, e Itanhaém foi a segunda. Mas o mais incrível é que ninguém briga para ser a segunda cidade de Itanhaém, todo mundo quer ser a primeira, então Itanhaém permanece a segunda. E é um lugar, né, até o brasão da cidade é Angulus Ridete, né, do latim, que diz lugar aprazível, e permanece um lugar muito aprazível. É uma cidade que você tem mais de 120 quilômetros de rios navegáveis. Ela é a maior bacia hidrográfica do litoral paulista. A gente tem 60% do território do município, que chega a quase 600 quilômetros quadrados, é área, né, o Parque Estadual da Serra do Mar, área de Mata Atlântica. Na frente a gente tem estações ecológicas marinhas, APA Marinha. Então é uma cidade que, cara, ela é totalmente, ambientalmente, né, com um patrimônio muito rico, patrimônio histórico, cultural e ambiental muito rico. E aí você tem uma infância onde você pode nadar no rio, brincar no mangue, fazer aventura em costão, pular de pedra no meio do costão para ir para a ilha, cara. Então você acaba tendo uma relação de pertencimento muito profunda com o lugar. E isso faz com que você queira cuidar porque você conhece. E aí é uma máxima que se usa, né, no ambientalismo de modo geral, que a gente só preserva e protege aquilo que a gente conhece. O Jairão já teve em Itanhaém em 2012, a gente fez uma oficina da prancha aqui. Então, assim, Caramba. Essa ideia de você só preserve e protege o que você conhece, eu acho que foi o que me motivou e me inspirou a querer cuidar desse patrimônio. E quase um trabalho de zelador mesmo, de zeladoria, aquele cara que pega e quer cuidar, quer manter a praia limpa, quer manter a floresta em pé, né, o rio limpo. Então essa foi a ideia. E não só eu, como um grupo grande de jovens que foram as pessoas que iniciaram a EcoSurf. Então, perguntando aqui qual o significado de Itanhaém. Itanhaém é do Tupi, né? O Tupi-Guarani significa a pedra que canta, né? Ou bacia de pedra. É uma cidade onde, segundo né, a história, o padre José de Anchieta passou por aqui, e aí os índios tinham uma área na cidade que eles
na beira do Costão, numa das praias, que eles fizeram um sistema ali para que os peixes entrassem na maré cheia, e aí quando a maré vazia os peixes ficavam presos numa bacia de pedra. O outro nome é Pedra que Canta, né? Outra interpretação é por conta do barulho das pedras, né? Da água do mar, da força da água do mar nas pedras fazia um barulho. Porque os indígenas, né, os povos originários, eles tinham o costume de batizar os lugares onde eles habitavam de acordo com aquilo que chamava mais a atenção deles. Isso é uma característica da cultura desses povos. Então, talvez, né, pode ser que esse barulho das ondas nas pedras, porque aqui realmente, quando o mar está ressaca, as ondas arrebentam nas pedras, faz um barulho muito grande. Então, pode ser isso daí, né? Então, a gente acredita que sim. Então, Pedra que Canta. Então, as cidades aqui da região, ao lado a gente tem Peruíbe, eu não vou saber o significado agora, não lembro de cabeça, e Mongaguá, que é outra cidade, as duas cidades fazem divisa, e acho que Mongaguá, salvo engano, é pedra, água barrenta, alguma coisa assim, que tem um rio, né, um rio que quando chove, esse rio realmente fica com uma água muito amarelada, né, por conta de todo o sedimento que é carreado ali, da serra, enfim, esse barro. Então parece que também foi batizado por conta disso. Mas o meu despertar, certamente, foi por conta de uma relação de amor por esse lugar que eu vivo até hoje e ainda paro, né, para ver a paisagem, para ficar ali apreciando e registrando uma fotografia ou outra, porque é sempre um pôr do sol, um entardecer cada vez mais lindo. O Cezinha Pergorar, meu brother, tá aqui também, é um cara que vem para Itanhaém há anos, e ele sabe disso, a gente tem essa paixão comum pelo lugar, né? Que legal, hein? Cezinha, bem-vindo, tá, querido? Muito obrigado aí por disponibilizar também esse momento aqui conosco. E muito legal, João, saber que as histórias se repetem realmente ao longo do mundo, ao longo do planeta, as histórias se repetem, só mudam de endereço. E hoje eu estou tirando essa dúvida e conhecendo o João mesmo, e a gente se identifica muito, como muitos aí conosco, tem o pessoal do grupo de escoteiros, o próprio Cláudio, o Alex do Praia Limpa, todos os guardiões, né, o Jairo, todos os guardiões que são zeladores diários do meio ambiente. E mandar um abraço, Marcos Libório, foi secretário de Meio Ambiente de Santos, o cara fez um trabalho incrível dentro da agenda do combate ao lixo do mar, estruturou políticas extremamente eficientes, trabalhos demonstrativos exemplares que são referência. Então deixar um abraço pro Libório também, parceirão aí, é isso aí. Parabéns, parabéns, Marcos, bem-vindo também, querido. Ficamos lisonjeados aí com sua presença. João, fazendo a ressalva, então, da tua fala, eu sempre falo um pouquinho, né? Depois que tu fala, eu faço um comentário da tua fala. E fica aí te liga, né? Vamos dizer assim, para todas as pessoas que não têm muito contato com o ambiente externo. A gente sabe que o momento atual dessa pandemia não está nos permitindo, né, João? A gente está um pouquinho resiliente. Na verdade, até essa semana eu estava comentando com o pessoal no trabalho, poxa, eu acho que daqui a 1 ano e meio, quando disserem para a gente tirar as máscaras aqui no município, a gente vai estranhar, a gente vai querer ficar com elas, né? Porque a gente é meio camaleão e a gente vai se adaptando. E um link muito interessante nessa questão de adaptação é, sim, a gente aprende a amar e gostar quando a gente tem mais contato. Então, tá na cara, o surfista ele é uma pessoa que automaticamente, por ter esse contato com o mar, com o ambiente marinho, ele desperta isso com mais antecedência, vamos dizer assim. E eu preciso dizer, o Jairo é meu mestre, sabe, João? O Jairo foi a pessoa que me despertou. E eu sempre comento isso nas lives, né? Eu sempre deixei muito claro, com toda a humildade do mundo, porque eu comecei a ter contato com o mar também e ele era a nossa referência aqui em Mariluz, né? Que é um o Jairo é um Big Rider, né, cara? Big Rider, né? O Jairo é... Big Rider. Ele anda dropando as morras de garrafa PET, né, João? Sacanagem, né? O Jairo Mas, enfim, o Jairão... é ponto fora da curva, né, cara? Eu tenho uma história boa com o Jairo aqui em Itanhaém. Tem uma história boa com o Jairo aqui em Itanhaém. O Jairo veio aqui em 2012. 2012 o Jairo veio aqui, projeto Prancha Ecológica bombando pro Brasil. E aí eles iam subir aqui pelo litoral paulista. Eu falei, cara,
vem aqui mostrar para nós essa história de prancha de garrafa PET e tal. Aí armamos um evento na praia, num espaço cultural, que era um bar espaço cultural, aqui na Praia dos Pescadores em Itanhaém. Aí chegou o Jairão, e aí na Praia dos Pescadores é a praia que reúne vários... A comunidade do surf, o local de várias praias se concentram ali. Então é uma praia que tem um certo localismo, mas é uma praia que agrega muitos locais de outras praias, né? E mais uma galera das antigas que surfa ali e tal. E aí chegou o Jair e a Carol, pô, né? Os caras são muito queridos. E aí estamos ali preparando o espaço. E só tinha os carrunas ali, né, meu? Os caras com aquela cara de carranca, esperando, né, pra começar. Aí o Jair me chamou de canto e falou, e aí? Que horas que chegam as crianças? Aí eu falei, não vai chegar criança, só esses marmanjos aí. Ele olhou assim, cara, e só marmanjo, os caras olhando feio, né? O que esse cara vai mostrar pra nós, né? Cara, ele pegou, botou um óculos assim, ó, e foi lá e começou a fazer o show, brother. Em 3 minutos, tava todo mundo cascando o bico, altos aprendizados. Depois a gente foi pra água pegar onda com as pranchas, assim. Mas o melhor que eu fui pra ele, não tem criança hoje. É só esses marmanjos aí, tinha uns caras desse tamanho olhando pra ele assim, ele olhou, cara, ele meteu um óculos, né, e foi lá. Aí começou. Foi um sucesso, cara. Fala aí, Jairão. Muito bom, Jairão. Ô, Jairo, só tu mesmo, hein? Já pensou, Jairão, se dá errado aí, cara, ou dá certo, ou se não, tu ia pegar as duas pets aí, hein? E nunca mais ia voltar em Itanhaém. Ah, brincadeiras à parte, uma grande lição, o projeto do Jairo já reduziu aí milhares de garrafas PET do meio ambiente, né, João? Parabéns aí, uma salva de palmas aí pro Jairão. O Alex também, para limpar torres, pô, galera... O Alex, só tem jogador caro aqui, mestre, cara. Só tem camisa 10 na live. Só camisa 10, cara. O Alex é incrível também, impressionante, faz um belo trabalho, nossa referência aqui no litoral norte, né, do Rio Grande do Sul. O Alex é o nosso coordenador aí, bicho. Não, sem demagogia, né, meu irmão? O Alex sabe disso, é ele que está nos coordenando e nos dá o caminho sempre, uma pessoa que já está há mais tempo na estrada, já despertou também o interesse e o respeito da mídia, que a gente sabe que é importante, né, João? Quando a gente chega nesse patamar de respeito das instituições, entidades, enfim, o poder público, e o Alex é o nosso grande mestre, hein? Um salve também pro Alex. Aloha. Mas, tchê, eu não conheço Itanhaém, hein, João? O convite vou ter que marcar feito, uma hora cara. de fazer essa visita. Pô, o convite tá feito e olha, vou falar, por conta, não sei se deve ser talvez, mas quando a pandemia a gente tá tendo assim dias maravilhosos, finais de tarde, dias assim. Hoje foi um dia de verão sem vento, um clima bem agradável, água verde, assim, são dias que a gente tá vendo acontecer. A natureza tá dando esse respiro, né? E ela consegue demonstrar para nós o quão bela ela é quando a gente pressiona menos ela, né, cara? E uma coisa que você falou de comunicação, cara, acho que é muito legal a gente olhar. A EcoSurf é do tempo que não tinha essa facilidade de se comunicar, né, cara? Entre 97 e 2000, quando a gente começou o embrião que transformou, né, na instituição, era muito difícil, né, cara, a gente poder comunicar, né? Eu acho que também um dos fatores de eu ter ido fazer comunicação social, estudar jornalismo, foi para poder, né, ser esse mensageiro, trazer essa mensagem, né? E também agradecer aqui, ó, mais um cara que entrou aqui, que é Pedra 90, Clemente, é um cara que faz um trabalho, meu, Doutor Clemente, os maiores especialistas do Brasil sobre manguezais, é um cara que também hoje está, né, em Pernambuco, no hemisfério norte, segundo andam falando por aí, brincadeiras à parte. O Clemente é um cara que também teve uma vida aqui em Itanhaém, conhece demais a região. Então Itanhaém tem isso, né, cara? Era um reduto de muita gente legal que vinha de São Paulo passar férias aqui, casa de veraneio, pessoal da temporada. Professor Clemente, um monstro, brother. Então, assim, é uma cidade que tem muita conexão com muita gente, cara. Então, é um lugar inspirador, com pessoas inspiradoras. Poxa, parabéns, professor Clemente aí. Seja bem-vindo, querido. A gente também não tem muito contato, mas a gente lê bastante. Doutor Chico entrou. Doutor Chico acabou de entrar também, é um dos maiores especialistas que a gente tem no Brasil sobre reservas de surf, é um cara que está junto do Programa Brasileiro de Reserva de Surf.
Então, assim, olha, tá alto nível essa live aqui, hein? Caramba! João, quer aproveitar esse link e comentar um pouquinho para a gente? Eu tenho anotado aqui e ia te perguntar, tu quer comentar um pouco para a gente desse programa? Eu acredito que seja aí um dos últimos engajamentos aí da EcoSurf, né? Esse programa aí das reservas de surf. Quer comentar um pouco para a gente como é que está funcionando? Como é que despertou esse programa? Como é que tu te inseriu nele? Como é que está acontecendo? Qual é o prospecto? Fala para nós, querido. Claro, deixar mais um abraço aí, Silvio Rocha, meu parceiro, Tocha Filmes. Boa noite, Silvione. E, cara, o programa é o seguinte, é um namoro, né? Foi um namoro com uma outra instituição, aprender ecologia. Acho que começou um flerte, depois a gente começou a namorar, acho que a gente já tá quase pegando na mão, sabe? Brincadeira, mas em 2012, na verdade em 2009, a gente iniciou um processo chamado Movimento Surf Sustentável, que tinha como objetivo construir uma carta de responsabilidades dos surfistas a partir de um documento global chamado Carta das Responsabilidades Humanas. Então a gente tem uma carta e a gente deriva, né, por segmento, carta, entendendo uma dinâmica de que você, enquanto dentro do seu segmento de ação, de trabalho, ou de esportivo, etc., você poderia fazer uma carta de assumindo responsabilidades para cuidar do ambiente, onde, por exemplo, a sua atividade ela tem incidência, no caso do surf, dos oceanos, né, dos surfistas e assim por diante. Esse processo durou 3 anos e culminou na Rio Mais 20, no lançamento, em 2012, dessa carta. E eu já conhecia um trabalho da Aprender Ecologia, Instituto Aprender Ecologia de Floripa, que eles tinham um projeto chamado Surf Unidade de Conservação, projeto pioneiro no Brasil, incrível, que era justamente trazer, né, informações para o surfista a respeito da compreensão de que você sabia que você está surfando dentro de uma unidade de conservação e por que existe essa unidade de conservação. Então, era trazer uma discussão a respeito disso. E aí eu conheci esse trabalho em 2006, no Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi feito em Floripa, no Saco dos Limões. E aí conheci esse projeto lá, e falei, pô, que interessante isso. Mas aí a EcoSurf sempre naquela agenda do combate ao lixo do mar, da educação ambiental, das políticas públicas. E aí em 2010, um amigo meu, Fábio Mota, professor também, doutor Fábio Mota, ele me trouxe alguns documentos falando, cara, olha isso aqui sobre reservas de surf, sobre o Programa Internacional de Reservas de Surf chamado Save the Waves. E aí a gente tem uma praia aqui no Guarujá, que é uma cidade que tem altas ondas, chamada Praia Branca. Está dentro de uma APA marinha. É uma praia que tem características, comunidade caiçara, tem onda, tem ecossistema super preservado e protegido na área de entorno, etc. E aí tinha o gestor dessa APA Marinha Litoral Centro, onde essa praia também faz parte, o Marcos Campolin. E aí um dia a gente, numa conversa, trocando esses e-mails, surgiu a ideia de reservas de surf. Mas eu via como algo muito complexo e distante ainda da gente, uma instituição pequena, né, poder tocar um processo nacional ou um processo que seja regional ou local, a gente não tinha capacidade técnica, talvez, para desenvolver ou se dedicar, inclusive, a elaborar isso. E aí, cara, em 2012, quando a gente lança essa carta de responsabilidade de surfista, na escuta nacional que foi realizada, aparece, né, como demanda da onde teve atividade construindo as responsabilidades dos surfistas, criação de reservas de surf. Então, isso daí foi validado no documento, e a partir disso, a gente começou a trabalhar essa ideia de como que está funcionando esse processo internacional. Porque o programa de reservas de surf, na ideia original, nasce na Austrália, com as reservas nacionais de surf australianas. E aí depois o pessoal do programa Save the Waves pega aquele modelo e faz um programa global, né, de replicar dentro de critérios, de atributos, né, características das regiões para serem atribuídas como reserva a esses lugares. Com isso, a gente começou a enxergar um potencial de fazer algo aqui no Brasil. E aí o Chico Francisco Lima, que está aqui, ele fez o mestrado dele, um estudo de caso da Praia da Joaquina como uma reserva de surf. E aí o Chico fez num evento de Dia Mundial do Surf, que o Maurinho da Aprender, junto com o Cadu, a galera da Aprender organizou em Floripa, uma apresentação sobre o que era a reserva de surf, sobre o estudo dele. Então, assim, isso daí foi trazendo subsídios para a gente poder chegar no status que está hoje. E aí, com esse referencial todo, e pessoas estudando, tem gente que foi fazer doutorado olhando para esse tema, o Maurício Duarte, um grande parceiro, várias pessoas
debruçadas nesse tema, a gente começou a olhar o Instituto Aprender Ecologia, que tem uma caminhada muito longa já, uma entidade irmã da EcoSurf, que nasceu também no ano 2000, e a gente falou, a gente tem uma certa representatividade, né, trabalhando com essa agenda surf do meio ambiente, que tal agora a gente olhar para isso e tentar elaborar um programa de reserva de surf nacional, com esse referencial que já tem, que é o programa norte-americano, que é o programa global, né, na verdade, o programa australiano. E aí, dentro de tudo isso, a Guarda, né, o Marcos Quito, tinha submetido a Guarda para se candidatar à reserva de surf. Então, a gente tinha vários ingredientes, né, que davam condições a gente trazer essa discussão. Aí, agora, mais recente, em 2018, salvo engano, acho que foi 2018, teve um outro Ecogerco em Floripa. E a gente aproveitou a oportunidade que estava vindo um cara que é o papa, né, do conceito de reserva de surf, o Andrew Short, que é um australiano. Ele vinha para esse evento, a gente armou um seminário, trouxemos todo mundo que praticamente estava trabalhando com reserva de surf no Brasil, com o tema, que tinha, né, algum alinhamento com a ideia, com esse conceito. Fizemos um seminário, foi um sucesso, e a partir dali a gente se sentiu, né, se sentiu em condições de estruturar o programa. E aí, depois disso, a gente fez o ano passado um evento no Rio de Janeiro, né, um workshop da região Sudeste, que já é, né, uma fase de elaboração do programa. E aí a gente está agora buscando mais parcerizar as outras duas chamadas que a gente escuta social, que são os workshops, para validar em outros estados brasileiros, né, essa escuta para entender o que os surfistas compreendem como os surfistas compreendem um conceito de reserva de surf. E aí a gente está agora, na vias de fato de poder, né, por conta agora dessas ferramentas online, fazer esses workshops online. A gente já está com, né, o escopo da proposta pronto, estamos buscando parceiros aí para poder patrocinar algumas dessas ações. Mas o programa é isso, cara. Ele está sendo elaborado, provavelmente no ano que vem a gente vai estar o programa pronto para ser lançado. E aí a ideia é que pessoas, grupos organizados, indivíduos, né, que queiram transformar, né, a sua praia em reserva de surf, desde que ela atenda os atributos, né, potencial da onda, se tem cultura de surf desenvolvida no lugar, né, se tem ambientes com serviços ecossistêmicos importantes, né, preservados, assim por diante, e aí o projeto vai trazer isso daí. Mas o programa, as pessoas podem conhecer mais a fundo entrando no savethewaves.org, que é o programa internacional. Lá você entende exatamente, a gente está se baseando deles. A gente tem uma parceria já com eles, sendo formalizada, a gente tem uma conexão bem direta com os caras, então a gente vai fazer algo bem interessante nessa agenda. Muito legal, João. Que programaço, irmão. Ah, muito interessante. E é isso aí, né, meu velho? É uma sementinha, comunica com um, comunica com o outro, e muito interessante, tu falou ali, durante esse período, esse processo que é a longo prazo, não adianta, né, João, para a gente elaborar um projeto que tenha mesmo uma base sólida, a gente sabe que não é de hoje para amanhã, leva um tempo, e o pessoal, ao longo desse período, também vai possibilitando de o pessoal ir se capacitando, né, e a coisa vai acontecendo. E a comunicação é incrível mesmo, bicho. É impressionante. A gente não conhece a pessoa, não tem contato. Quando vê, vai lá, dá aquela cutucada, né? E a coisa acontece. Quando a gente tem fé no propósito e se dedica, né? Tem dedicação também, a coisa acaba acontecendo. Muito legal. Parabéns aí, parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. E pode contar conosco aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Imbé, tá bom, João? Certamente. Tamo junto, querido. Juntíssimo. Eu queria, a gente foi pulando, assim, o legal das lives da Equimbé é isso, é uma prosa ambiental bem tranquila, a gente procura passar uma informação técnica, mas de modo mais prazeroso, mais tranquilo, e não seguindo muito vias de regra, tá, João? A gente dá uns pulos e eu acho que isso que deixa legal. Não, eu queria voltar agora. Ah, é verdade. Eu queria voltar agora, querido. Queria voltar em 2000, no start, cara. Eu queria que tu fechasse teus olhos agora e relembrasse para contar pra gente, porque eu acho que é uma curiosidade não só minha, né, que já acompanho esse trabalho da EcoSurf há um tempão e por me identificar também por ser surfista, enfim. Como é que foi o início disso, João?
Você falou que um período de 97 a 2000 ali, que vocês já estavam pensando. Cara, como é que despertou assim? Como é que saiu o EcoSurf? Lembra isso aí pra mim, cara. Cara, Eu eu sou muito lembro, curioso com eu essa lembro do história. nome, assim, eu lembro do nome. A gente tava dia de chuva, dando uma banda de Jeep com um parceiro, tinha um Jeepão, a gente tava no dia de chuva andando pela cidade. E aí a gente tava, meu, Jeepão, né? Imagine de um Jeep de lona chovendo, né, cara? Quem, meu Deus, todo mundo desviando das goteiras. E a gente parou já falando, tal, e surgiu o nome, né? O nome original é Entidade Ecológica dos Surfistas de Itanhaém. Aí a sigla era EcoSurf, né? Então, Entidade Ecológica dos Surfistas de Itanhaém, a sigla é EcoSurf. Tanto é que o primeiro nome da EcoSurf tinha a letra I, que era a sigla, Caramba. né? Ita E é. de Itanhaém. E aí, cara, assim, o nome foi uma coisa de. Alguém falou entidade ecológica do Sul de Itanhaém, aí eu já. EcoSurf, sigla tal. E aí todo mundo, pô, EcoSurf, legal, temos um nome. Mas a ideia para chegar no nome, né? Antes do nome, né? O propósito, né? O despertar para o propósito. A gente, surfista, né, cara, é um sujeito intrigante, né? É um cara que viaja atrás de onda, que tá sempre, né, camuflado na paisagem. E às vezes você volta para um lugar que já foi, né? Você teve uma experiência positiva, e quando você volta, tá o ambiente impactado. Eu lembro quando eu ia para a praia de Lopes Mendes, na Ilha Grande, no Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É uma praia famosa, porque rola altas ondas às vezes ali. E é uma praia linda. E eu costumava mergulhar no canto esquerdo dessa praia, isso em 90 e, sei lá, 96, por aí, 97. E aí, cara, eu lembro que eu voltei lá um tempo depois, tinha uns corais cérebro, assim, uma coisa linda, aquele colorido. Eu voltei lá depois, os corais tudo branqueados já. Eu falei, caraca, então, né, você vem com você fala assim, pô, tô indo pro. Tô indo, pô, aí você vai a primeira vez, se apaixona pelo lugar, aí você volta contando, não, eu vou te mostrar, você vai ver, de repente você choca, né, cara? Fala, cara, o que tá acontecendo? Então acho que é assim, é esse sentimento de cuidar, né? De cuidar daquilo que você quer. Bem. E aí eu lembro que a gente uma vez passou um Réveillon, um carnaval em Garopaba, e tinha um projeto chamado No Estresse. E aí, cara, era. Eu lembro que os caras tinham um trailer na praia, ali, uma barraquinha. Eles faziam as limpezas de praia. Eles faziam um guia de turismo com uma galera, numas trilhas. E a gente olhou para aquilo e falou, meu, isso caberia em Itanhaém. Né? Isso caberia em Itanhaém. E, cara, a gente falou, pô, vamos pensar em fazer algo parecido, porque a cidade permite isso. A gente recebe muito turista, muito visitante, saca? Podia também operar isso aí para mostrar as belezas da cidade, para quem sabe os caras nos ajudam, né, a preservar isso aqui a partir do momento que eles conheçam isso. E aí, cara, foi daí que deu o start. Então a gente tinha essa referência, né, da No Stress. Já tinha uma organização que hoje ainda é para nós a referência, que é a Surfrider Foundation. Os caras trabalham com essa agenda surf meio ambiente desde os começo dos anos 80, ou final dos 70. Os caras são pioneiros nesse olhar, né? Começaram na Califórnia. Então a gente já tinha, às vezes chegava a revista gringa e você olhava, meu, uma página ali dos caras, pô, olha que isso, esses caras. Então, teve referencial para a gente poder se posicionar, e aí criamos, né, o nosso jeito de fazer. Logo no começo, quando a gente deu o start, com o nome, e aí a gente tinha já o cofundador da EcoSurf, o André Coimbra. Ele é um cara que ele já do design, um cara muito criativo, começou já a fazer logotipia, panfletinho, né? Ele muito novo, já começou a trabalhar com computador. Então a gente, meu, ainda fazia essa colinha de lixo para distribuir na praia, né? As primeiras ações, e tudo muito pequeno, quase artesanal. E tinha um projeto aqui, no litoral paulista principalmente, chamado Keep the Ocean Clean, que eles eram patrocinados pela Darui. E o cara que era o coordenador desse projeto, idealizador do projeto no Brasil, que o projeto foi meio que importado do Havaí, ele era de Peruíbe, da cidade vizinha. Então o cara estava sempre passando por aqui, às vezes fazendo festa na cidade, chamava a gente, fazendo as ações. Então a gente teve também um referencial prático, né? Alguém que a gente falou, pô, quando eu crescer eu quero ser igual a esses caras aí. Então, o modus operandi deles para nós era muito interessante, porque a gente era uma gurizada de 17 anos, né?
ainda escolhendo se ia entrar na faculdade, se ia trabalhar com o pai, se ia procurar emprego, todo mundo ainda buscando um posicionamento, uma escolha de vida, né? Então, era muito difícil, não tinha hoje a comunicação que se tem de pesquisa, de buscar conteúdo, conhecimento, né? Então, esse foi um grande desafio. Mas a partir do momento, nome criado, tinha um amigo ou outro que já sabia escrever um textinho mais bonitinho. E aí a gente começou, cara, a fazer as coisas com muita coragem, às vezes sem fundamentação, é mais no ativismo, na atitude, né? Muito mais ação do que conceito, né? De você formular um conceito para algo. Não, era fazer, 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 fazer. E aí depois a gente foi, cara. Eu digo que às vezes você escolhe o caminho, outras vezes o caminho te escolhe. Eu acho que o caminho nos escolheu e aí não deu para pular fora e que bom, né? Então o trabalho foi esse, cara. Acho que o nosso DNA sempre foi o ativismo, sempre foi estar na praia, sempre foi um sentimento de querer transformar realidades que não nos agradam. Então, meu, o trabalho é esse. O Jairão aí, só os casca-grossa, heróis da natureza. Ô, Jairão. E Cara, daí eu vi o diz pessoal ali, ó, mandou uma mensagem, o Ninho Isso, Surf, pode falar. pro e-mail da EcoSurf oficial e ninguém respondeu. Cara, eu vou caçar esses e-mails aqui, mas se você puder mandar um direct aqui no Instagram, depois dessa live eu já te retorno. Boa, boa. Aí, ó. Show de bola. Obrigado, João. Isso aí, cara. Eu li ali também, ia comentar daqui a pouquinho, mas que bom, isso aí. Jairão, que nem o Alex diz também, todos os guardiões, né? Torna a dizer, as histórias se repetem. O João, tu é um catador de lixo também, meu irmão. Sou, cara, eu Tu é um gosto catador de de estar em lixo campo. também. Às vezes a galera olha, pô, às vezes você tem que pôr a fantasia, né, cara? Às vezes você vai pra uma reunião, você tem que, né, pô, se alinhar de acordo com aquilo que esperam de você, dependendo da reunião, tu bota uma fantasia, mas o que eu gosto mesmo é de estar na praia, gosto de estar em ação, porque isso daí eu passo a interpretar melhor a minha relação com o planeta, e acho que é o exemplo, né? Acho que palavras, elas são boas, mas o exemplo transforma. Verdade, que fica aí também, fique o conhecimento, depois o vídeo vai ficar disponível ali no IGTV, né, João? Então, para o pessoal que entrar aí para olhar, que fique aí um link para uma frase interessante que eu vou dizer, que é a seguinte, pessoal hoje, muitas pessoas engajadas, fazendo um trabalho, principalmente de comunicação, disseminando a questão ambiental, né, João? Mas que fique a lição de que é importante mesmo a gente ir a campo, porque isso vai dar um real embasamento, vai te trazer conhecimento para daí sim tu conseguir fazer um trabalho de comunicação muito mais rico, muito mais com um solo firme, né, João? Fica Claro, essa importante. recomendação aí para todo mundo aí que está agora se engajando na causa, né? Que está se doando, se dedicando aí horas do seu dia a dia pela causa, tanto na atividade a campo também, quanto na parte de comunicação, que a gente sabe que hoje tem inúmeras pessoas fazendo só a parte de comunicação, muito bem feitas, por sinal, né, João? Uma galera muito inteligente aí, mas que fique essa experiência, essa dica, né? Para volta e meia também dar aquela saída de campo, dar uma juntada no lixo, tudo com os EPIs, a gente recomenda aí um baldinho, uma luva, né, João? Hoje, Oh, atualmente, a máscara, né, aqui no município de Imbé tem um decreto que nos direciona e nos indica, né, nessa questão sanitária básica, que é o uso da máscara. Então, aqui eu procuro, hoje, final de tarde, antes da nossa live, fez um final de tarde aqui muito bom, aquele final de tarde ameaça para chuva, mas não chove e para o vento, sabe? nossa. Ficou bom, deu até para tirar o moletom, fiquei só de camiseta, fui para a rua, fiz toda a coleta aqui de resíduos. E eu queria aproveitar, João, para te perguntar, cara, como é que é o Itanhaém hoje, atualmente, assim, porque, que nem eu estava falando agora, aqui em Mariluz, o poder público faz um trabalho, está fazendo um trabalho legal, sem demagogia ou puxação ou não, está fazendo um trabalho muito bom. Tem uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que eu acredito que até tem alguém aí conosco, a Elaine estava por aí, que é fiscal ambiental. Eles fazem um trabalho assim muito bom mesmo, uma garotada jovem, ambientalistas por natureza também,
como a gente, né, apaixonados pelo meio ambiente, e só que a gente nota que tem um problema grande ainda com o ser humano, né? Hoje eu saí aqui e eu vi que todo o lixo que eu juntei na minha rua, aqui na rua em que eu resido, era todo de lixeiras, de mau gerenciamento do lixo. Então tem aquele vizinho que passa passa fumando e joga a bituca no chão. Eu procuro fazer o papel de zelador aqui, tá, João? Só para te conhecer também um pouquinho do Tom. Faço o papel de cidadão, de zelador. Eu me aproximo, converso. Graças a Deus, a gente veio ao mundo com essa boa comunicação, de saber se expressar também, chegar àquela aproximação primária com as pessoas com educação, sempre passando a primeira informação, que é a informação do bem, a informação educativa. É lógico que nem sempre a gente é recepcionado com boas intenções também, as pessoas às vezes se ofendem, mas aqui, João, a gente está num momento assim, vou te dizer, meu amigo, de enxugar gelo, a gente conversa muito, eu e o Alex, diariamente a gente conversa, a gente está no WhatsApp ali, falando sobre as questões diárias, momentos. Bah, tu viu, hoje eu passei por isso. Ele diz, bah, eu passei por isso. Isso vai nos enriquecendo de informação, vai nos dando maiores prospectos para se fortalecer na caminhada, mas também, ao mesmo tempo, nos dá um aperto, né, João? Aquela coisa do enxugar gelo. Poxa, mas caramba, não está funcionando, parece, né? O Márcio Gerba, né, fundador do RUT, Projeto Ilhéus agora, ele outro dia ele falou assim, pô, estamos enxugando gelo, mas se não enxugar, escorre, né? Então a gente não pode deixar escorrer. Mas aqui, cara, aqui em Itanhaém, eu acho que é bem difícil. A gente olha, eu olho para a cidade, eu entendo que a gente poderia estar muito melhor, né? Eu acho que a ingerência política, né, e é uma agenda que eu trabalho há muito tempo na questão política, já fui servidor, né, tanto do executivo quanto do legislativo, enquanto jornalista, conheço bem os bastidores de como as coisas acontecem, e sempre tive, né, o meu propósito sempre foi trabalhar com o terceiro setor, mas por uma questão de oportunidade de trabalho mesmo, de ganhar, né, ganhar dinheiro para poder pagar as contas, prestei serviço já no executivo, no legislativo, como técnico na área de meio ambiente ou como jornalista. E então eu tenho uma visão um pouco mais ampla. E aí eu certamente, quando você olha uma prefeitura onde você tem uma secretaria de comunicação com mais funcionários, mais estruturada do que o departamento de meio ambiente, você compreende onde estão as prioridades, né? Então, frente a uma cidade, como eu descrevi no início, que tem 60% que é dentro de um parque estadual, na parte, né, marítima, ela tem APA marinha, tem estação ecológica, tem área de relevante interesse ecológico. Então, quando você olha que a prioridade não é, né, você preservar esse patrimônio, né, quando se orienta às políticas públicas, então a gente vê com muita preocupação isso. Então, o trabalho aqui não é fácil, é sempre muito difícil. Eu digo que é sempre algo hoje em dia, né, infelizmente, se promove muito para essa questão do virtual, da comunicação, mas que de fato as coisas não se sustentam, não param de pé, se você for a fundo observar, né? Então, se criam prêmios onde mede quantidade, não qualidade, e aí passa uma falsa sensação para algumas pessoas de que parece que os problemas estão sendo resolvidos. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a nível de Brasil, e a minha cidade ela não foge dessa regra, infelizmente, menos de 40% do município tem saneamento básico. Então, por vezes, você pode estar surfando no meio da merda, né? Então, quando a gente vai discutir a fundo essas questões, incomoda muita gente. Mas a gente não pode fugir do debate. A gente tem que levar nossa contribuição, nossa perspectiva, nosso olhar, enquanto sociedade civil, enquanto cidadão, né? Exercer nossa cidadania ambiental, fazer o controle social das políticas públicas, participando dos colegiados, dos comitês, dos conselhos, né? Mas mesmo assim é um trabalho quase sacerdotal, né? Todo dia tem que fazer um pouquinho, todo dia você tem que respira e vai e continua, né? Não importa muito ali a velocidade, é muito mais a direção. Eu digo que não é uma corrida de velocidade, é de resistência, né? Não é 100 metros rasos, é uma maratona. Mas acho que a gente não pode desistir, né, cara? Acho que quando a gente se conecta com outros projetos, outros grupos
em outras cidades do Brasil e do mundo, e muitos descrevem os mesmos problemas, a gente percebe que a gente não está sozinho, que a gente não é um. A gente percebe que a gente é um grupo grande de pessoas preocupadas e que hoje, né, o negacionismo da ciência, o negacionismo, né, que foi feito aí nos últimos anos relacionado às questões ambientais, a natureza trouxe o recado, né? Eu acho que esse vírus não é o vírus somos nós, talvez, né? Com o olhar, né, de James Lovelock do livro da Teoria de Gaia, né, o planeta se autorregula, então ele acaba criando, né, mecanismos de enfrentar aquilo que faz mal para ele. Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar, né, para as questões das políticas públicas e se manter conectado, né, criar até essa rede, né, funcionando para a gente poder estar sempre fortalecido. Né? E uma pergunta que o Alex fez aqui, que eu acho que é uma pergunta que é a de $1 milhão, essa pergunta. Por que o surfista não é engajado? Eu ainda não sei por quê. Quer dizer, eu tenho algumas suspeitas, né? Eu gosto de um havaiano, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele disse que o surf acabou quando virou esporte. Então ele diz o seguinte, o surf acabou quando virou esporte. Então o surf enquanto uma atividade recreativa, uma atividade de conexão com o oceano, uma atividade de ser e estar, né, com a natureza, se conectando com essa imensidão que é o oceano, eu acho que ali a gente tinha uma questão de filosofia de vida, né, de produção da nossa cultura, do nosso lifestyle, baseado, né, em respeito a esse ambiente, em respeito, um sentimento de comunidade, né, de áreas comuns, de ideias comuns. E hoje a gente vê um individualismo, né, entre a comunidade do surf, a gente vê, de certa forma, um mercantilismo, né, da cultura surf, onde se cria estereótipos de como você pode ser surfista. Aí você entra numa loja, você sai surfista. Né? Então, como que é isso? Então é bem complicada essa discussão, não é exclusiva só do Brasil, que falta esse engajamento, né? Mas aqui eu acho que ainda tem algumas questões que fazem com que fique mais intensa, né, esse olhar. Quando você olha que o surf dos anos 60 e 70, no Pier de Ipanema, ele vem do movimento de contracultura, era um momento que a gente vivia uma ditadura militar no Brasil, teve gente que foi presa, gente que foi morta, gente que foi perseguida, né? E hoje você vê uma grande parcela da comunidade do surf apoiando um governo que é extremamente autoritário, de extrema direita, que flerta com o fascismo, né? E você vê surfistas que viveram isso lá atrás, né, celebrando um governo que traz esse olhar, né, que é muito preocupante isso. Então eu acho que é interessante a gente ter esse olhar, mas tem o Maurinho da Aprender, ele fala que é uma questão da percepção mesmo, né? Existe uma desconexão do surfista com, de fato, a essência do esporte. O Alemão de Maresias, que é um grande big rider, ele fala que o surfista, surfar não é necessariamente estar com uma prancha. Surfar é deslizar sobre as ondas. O body surf, aí com uma prancha, com um sup, é deslizar, é estar no mar. E aí, somando a isso, eu digo, surfista, você é ou você está sendo? Por quem é, não precisa estar fantasiado de surfista. O cara pode estar com uma sunga, o cara pode estar com a roupa que for, se ele está disposto a estar no mar, a estar conectado com a natureza, se divertindo, né? Ele está surfando, ele é surfista. Verdade, João, verdade. E o Jairo comentou ali, bom, a esse pessoal a gente tem que indicar, olhar o filme do Rapa Nui, né, João? Exatamente. Aquela hora o Jairo comentou ali. Rapa Nui é incrível, aquelas cabalito de totora, cabalito de totora. Muito bom. O Jairão comentou aí, trabalho de formiguinha que depois vai virando formigueiro. E realmente, Jairo, até porque esse momento aí a gente se conectou, né? Tá todo mundo conectado agora, criou essa teia e a gente vai se fortalecer. Vale falar aqui, João, que a tua fala do desgoverno não é em defesa de partido A ou B, e sim naquela velha pauta de que contra fatos não há argumentos. Então, a gente encerra por aqui essa questão, mas, né, João? Contra fatos não há argumentos. Não adianta nem, né? Enfim, querido, a gente vai chegando aqui, ó. Faltam 5 minutos para acabar. Eu vou, hoje, vai ser, eu acho que a primeira live da FBE
que eu quero acabar britanicamente, como tu faz nas da EcoSurf, que eu sempre acompanho, e tu finaliza britanicamente no final da 1 hora, tá, João? E eu queria, assim, ó, aproveitar, cara, te agradecer imensamente, te dizer que se não fosse a sexta do Dia dos Namorados, eu ia te convidar para a gente ficar aqui mais 1, 2 horas, porque a gente teria muita coisa para conversar, tá? Eu estou aqui com a minha cabeça fervilhando de assuntos, mas a gente vai ter outros momentos, tenho certeza que a gente pode Claro, fazer uma outra na sequência, né, João? certamente, Mas, querido, certamente. cara, assim, ó, queria te dizer, muito obrigado, dizer que a gente está conectado há muito mais tempo do que agora. Nós somos, de repente, a mesma pessoa em locais diferentes, como eu sempre digo, né? Bah, lá tem um João lá no Imbé, ou tem um Tom lá em Itanhaém, né? E tem os Alex por aí, os Jairos, e toda essa galera que estava nos acompanhando. Um beijo no coração verde Aloha. de todos que estão E, aqui cara, conosco. e Muito obrigado pela presença. deixar muito registrado, cara, o trabalho do Cláudio, cara. O Cláudio é a nossa ponta no sul. O cara tá fazendo um trabalho extremamente relevante, sensacional. É um cara de uma liderança, de uma conexão, né, com as pessoas Verdade. ali. E assim, ele oxigena demais o processo da EcoSurf, enquanto rede também. Então, cara, e ele que tá fazendo todo esse trabalho aí, levando a EcoSurf aí pro Rio Grande do Sul, trabalho de formiguinha também, reunido, juntando. E, meu, é isso, cara. Verdade. Acho que a soma dos nossos ideais é o que potencializa, né, a materialização da nossa ação. E, sem dúvida, essa rede que a gente está, né, conectado o tempo todo. E acho que é uma grande rede, uma comunidade de aprendizagem, né, cara? Às vezes você faz uma coisa legal que me inspira, e nisso a gente vai fazendo essa troca e vai funcionando, né? Porque eu acho que junto, sozinho eu vou rápido, junto a gente vai mais longe. Então eu quero ir mais longe. Então a gente tem que estar sempre junto. Verdade, João. Que legal, meu amigo. Cara, show de bola. Baita live, estou muito contente. Pessoal aí agradecendo também. Um beijo, tá, João, para a tua família, para todos aí na tua volta, os teus, com carinho. O Claudião, nota 1000, uma pessoa incrível, está fazendo um trabalho muito sério mesmo, e ele tem uma humildade muito grande. Ele faz parte da nossa família, que também a gente formou uma família muito legal aqui no Rio Grande do Sul, e o Claudião é uma pessoa ímpar. Parabéns por essa família EcoSurf, tá, João? E quero me colocar aqui à disposição, né? Para quando tu precisar de qualquer coisa, cara, olhar por cima do teu ombro, ali estaremos, tá bom? Pode contar Porra. conosco. E a recíproca é verdadeira, passando essa loucura de pandemia, a gente vai excursionar aí pelo Rio Grande do Sul. Já estava na agenda, o Claudio sabe disso e, cara, Olha o quero comentário do Alex passar. aí, ó. Vamos Olha o Alex embora, ali, ó. vamos pra cima, brother. Eu vou falar, eu conheço da arte um pouco, hein? Mas vocês são Olha aí. especialistas, vocês são PhD nisso. Ah, coisa boa. João, esses últimos 2 minutinhos, então, deixa um recado aí para ficar no final da live. Aquele recado assim do coração de ti, meu irmão, nessa questão do lixo no mar, no lixo nos oceanos, que a gente precisa, de qualquer forma, acabar com isso, tentar mitigar isso urgentemente. Deixa uma mensagem pra gente, meu irmão. Um beijo já no teu coração, antes que finalize, tá bom? Tamo junto, Tom. Cara, eu acho que é um olhar que o Rodrigo Sabatini, do Instituto Luxo Zero Brasil, grande amigo, uma figura, ele traz a seguinte reflexão, né? Ele sempre fala, essa mão, né, cara? Quem que é responsável pelo que entra e sai dessa mão? Então a gente tem que fazer essa reflexão e buscar ressignificar a nossa relação com o consumo. A gente é toda hora induzido, empurrado ao consumo, né, para fazer essa engrenagem desse sistema de extração de materiais, de produção, de comercialização, venda e descarte. Então a gente tem que acabar com isso. Quando a gente fala aqueles 3 R's, do reciclar, do reutilizar e do recusar, ele tem uma sequência lógica. Ele começa com o recusar, depois o reaproveitar, ou reuse, e o reciclar é o último. Se a gente conseguir cumprir os 2 primeiros, talvez o último R, a gente vai ter ali o reciclar a menor parte do processo,